Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Bom, boa tarde. Meu nome é Marison, CTO da Privacy Tools. Vou mostrar para vocês, então, a nossa plataforma de privacidade e proteção de dados. Ela é muito fácil de utilizar, então ela é dividida por módulos, por grupos de módulos, que vão desde os módulos de marketing e Privacy UX para as equipes que administram websites, que precisam fazer a gestão de cookies, conformidade, governança, dashboards para apoiar na gestão da aplicação. E vou passar rapidamente pelos principais módulos, porque é uma plataforma bastante extensa, então, como a gente também não tem tanto tempo, eu vou focar nos principais. Na área de marketing e Privacy UX, você tem condições de fazer o monitoramento dos websites da empresa. Então, isso é muito importante, porque ele te entrega um relatório como esse, onde ele analisa dentro do teu website quais são os principais riscos que você corre quanto ao tratamento de dados pessoais e privacidade dos usuários, dos titulares. Então, ele não é uma ferramenta de cybersecurity, não visa buscar problemas de segurança da informação, isso já tem várias ferramentas no mercado que realizam essa tarefa. Ele busca encontrar critérios específicos de privacidade, como se trata dados sensíveis, se respeita o princípio da minimização da coleta, o princípio da necessidade, qual é a finalidade do processamento, se ele é indicado para cada dado pessoal sendo coletado, se respeita o conceito de privacy by default, e ele te dá um percentual de conformidade do teu site. Então, você pode utilizar ele para diversos sites dentro da conta, dentro da plataforma. O sistema faz um monitoramento automatizado de tempos em tempos e manda relatórios para o DPO caso, de repente, o risco aumente de uma versão para outra do site. Então, é um sistema de monitoramento de conformidade do website. Ele também tem uma plataforma completa de gestão de cookies. Então, se você precisar fazer a exibição daquele Cookie Consent Banner, o banner de gerenciamento de cookies, que parece pedindo permissão para o usuário, para ele poder aceitar ou não a captura, né, a geração de cookies na máquina dele. Ele faz todo o scanner dos cookies dos teus sites, já faz uma autoclassificação daqueles cookies mais comuns, né, de Facebook, Google, esses que todo mundo utiliza, e aqueles que não são tão comuns, você pode fazer a edição da finalidade, explicar o porquê que você precisa daquele cookie, qual é o grupo que aquele cookie faz parte, e ao final o sistema vai gerar para você um código de integração, como esse aqui. Deixa eu escolher um banner de exemplo. Muito simples, você vai copiar e colar no teu site como se fosse um Google Analytics, então qualquer empresa ou profissional que tenha acesso ao código-fonte do site consegue fazer isso, e ele vai gerar uma janelinha como essa aqui embaixo, com um alerta, né, de cookies para a pessoa, e a pessoa pode configurar todas as categorias, aceitar ou não cada cookie. Todas as cores são configuráveis, a arte do banner é configurável, então você consegue vir aqui e gerenciar as cores, o layout, a fonte do banner de forma muito simples e muito rápida, sem detalhes, sem complicações técnicas. Também nessa área de marketing a gente possui um módulo de políticas, então você faz toda a gestão das políticas da empresa, tanto políticas
internas quanto políticas externas. Ele permite você fazer a geração de um botão para a pessoa aceitar a política ou rejeitar a política, gravando essa opção do usuário na plataforma, de uma forma que você consiga ter toda uma rastreabilidade desses aceites que os usuários fazem nessas políticas, nesses termos de uso, nessas condições que você exibe através do nosso sistema. Depois eu vou mostrar um pouco mais sobre o produto de consentimento que tem integração com as políticas. A gente possui também o SDK Mobile, que é muito parecido com o sistema de gestão de cookies, mas focado em aplicativos Android e iOS. Então ele gera para você um SDK, né, um código que o teu desenvolvedor do teu app Android e iOS vai fazer essa integração. Então só ele seguir esse passo a passo, ele consegue deixar o teu aplicativo em conformidade e exibindo opções para o usuário final fazer a gestão das suas preferências de privacidade dentro de um app. Dentro da categoria conformidade, a gente possui um sistema de atendimento aos direitos do titular. Então, é uma plataforma que recebe todos os pedidos que os titulares fazem no teu portal para exercer algum direito, como acesso a dados, remoção de dados, enfim, os direitos que a própria LGPD traz para você. Como é uma plataforma que ela não foi preparada para a LGPD e sim para a proteção da privacidade, a proteção da privacidade dos dados pessoais, você mesmo pode configurar aqui em configurações, preferências e fases de atendimento ou tipos de direito, quais são os direitos que você quer atender dos seus titulares. Então você pode customizar quais são esses direitos. E uma vez concluído o atendimento e você não precisando mais manter os dados dessa pessoa, você pode vir no botãozinho aqui de anonimização, ele vai anonimizar todos os dados pessoais que fizeram parte do fluxo, né, da rotina desse atendimento. Ele possui sistema de automação, então todos os conectores que você precisar para poder integrar com os web services, banco de dados, sistemas da tua empresa, ele possui os conectores para isso. Então, é possível automatizar o atendimento ao titular. Como é que funciona? A pessoa faz o pedido no site, você vai receber esse pedido na plataforma, o DPO recebe um e-mail também, a equipe de privacidade recebe um e-mail, e uma vez o sistema faz a automação com a tua base de dados, com os teus sistemas, e ele deixa a resposta para o titular pendente de moderação do usuário. O usuário acessa, vê qual foi a resposta do sistema interno e autoriza o envio para o titular final. Se você quiser fazer o envio direto, tudo bem, ele não passa por uma moderação, mas é uma opção da empresa usar a moderação ou não. Ele possui um sistema de consentimentos, então aqui você registra todas as finalidades, todos os consentimentos. Consentimento não no sentido da base legal do consentimento, e sim no sentido de coletar uma autorização para qualquer coisa genérica que você precise do teu usuário, seja um aceite de uma política, seja um OK em um PDV, em ponto de venda. Ele possui as APIs de integração para coleta e gerenciamento dos consentimentos de forma totalmente genérica. Ele te entrega, então, todos os logs de consentimento, se a pessoa autorizou e quando que ela revogou. Ele possui a revogação automática, então, se você coleta um consentimento que vai expirar em 7 dias, o sistema faz a expiração automática desse consentimento para você deixar de fazer o uso daquele dado pessoal. E ele possui todas as APIs de fácil utilização em JavaScript no teu site para fazer coleta de consentimento através de pop-ups, ou integrar com aplicações back-end através de uma API completa também de consentimento. Módulo de auditoria em blockchain, então se você precisar fazer o registro de alguma prova específica, um consentimento muito específico e crítico do teu negócio, você pode utilizar a nossa API de blockchain para fazer o registro na blockchain pública do Ethereum de questões de consentimentos mais especializados. Então, possui uma API também de integração com essa finalidade. Indo no módulo de governança, a gente oferece a ferramenta de data mapping. Então, aqui você consegue fazer toda a gestão dos fluxos de tratamento de dados pessoais dentro da organização, desde o gerenciamento dos pontos de coleta, fornecedores, entidades, os ativos de tratamento de dados dentro da empresa, quais são esses atributos, né, quais são os dados pessoais que são coletados. E o legal aqui é que ele já tem integração com os demais módulos do sistema, então ele já vai se autocompletando, né, um data map que você precisa fazer todo o trabalho manual. Parte dele, como existe um conhecimento do negócio, não é um sistema que vai conseguir extrair, mas ele tem um sistema de automação que apoia nesse trabalho. Então, todos os dados pessoais você consegue gerenciar por aqui. Para cada dado pessoal dentro de um ativo, você consegue entrar em mais detalhes ainda
desse dado pessoal e dizer critérios específicos como se ele é obrigatório, se é um dado sensível, quais são as finalidades do tratamento desse dado pessoal em específico, qual é o framework regulatório, se é LGPD, GDPR. Caso ele seja, você decida por utilizar o legítimo interesse, você já faz o teste de proporcionalidade. Se for consentimento, você explica quais são as garantias de consentimento. Caso seja alguns aspectos da lei, cumprimento da lei, você diz qual é essa lei. Você pode colocar Marco Civil da Internet, Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, explicar outros detalhes regulatórios. Então, ele te dá todo um sistema para você fazer o mapeamento do ciclo de vida de dados dentro da empresa. A plataforma também traz um modelo de governança para entrevistas, para assessment. Então, se você precisar fazer um DPIA, um LAA no time, com algum fornecedor específico, você monta todo o formulário aqui dentro da plataforma, faz o envio para essas pessoas, as pessoas recebem um link, podem responder esses formulários, tanto de DPIA, LIA, PIA, ou outros que existem por aí, ou algum mesmo customizado da tua empresa. Uma vez feita a coleta da resposta, tudo isso fica salvo para poder complementar no data mapping e na entrega do relatório para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que esperamos que seja constituída em breve. Temos também a plataforma de Data Discovery, mas ela não está disponível aqui na demo para apresentação e é muito demorada, então vou deixar para uma próxima oportunidade, mas é um módulo que ele traz aqui algumas telas. Você pode configurar tanto o Google Drive, MySQL, Postgres, sistemas de arquivos, para o sistema fazer o monitoramento e a busca de onde estão os dados pessoais dentro desses recursos. Ele faz um trabalho automatizado e agendado de busca totalmente on-premise, então ele roda na tua infraestrutura, ele não roda SaaS, mas ele envia os relatórios para a nossa plataforma. Então você consegue fazer a gestão por aqui desses relatórios e inclusive alimentar o próprio data mapping. Por fim, então eu vou mostrar alguns relatórios que a gente entrega na seção de dashboards e relatórios, como o relatório de consentimentos, onde você pode acompanhar por aqui todos os consentimentos, seja de cookies, seja de dentro do aplicativo, ou consentimentos genéricos, utilizando o nosso recurso de consentimento universal, quantos foram aprovados, revogados e o total deles. Os dashboards também relacionados a sites, acho que cliquei no home sem querer aqui, relacionados ao website, para tags, consentimentos, cookies, os países com os quais você compartilha dados pessoais, através de cookies, no caso. Alguns indicadores para o DPO, como quais são, se os dados pessoais são coletados por LGPD, GDPR, dependendo do ambiente regulatório que você fez o mapeamento, se são dados identificados ou identificáveis, se tem algum dado que cuja retenção vai expirar em breve, também ele te mostra esses alertas, além de mandar o alerta por e-mail, um radar da utilização das bases legais, quais são as bases legais que você mais utiliza, entre outros critérios. Ele também te entrega uma árvore de dados para poder mostrar, através de cada atributo, de cada dado pessoal que a tua empresa coleta, quais são as suas finalidades e quais são os ativos que fazem uso de cada finalidade. Então, é uma forma invertida de você ver o uso de dados pessoais, que ao invés de ver a partir da visão do ativo, você vê a partir do próprio dado pessoal. A gente entrega também uma matriz de dados, que é basicamente relatórios para exportação para Excel, e também para transferência internacional de dados, onde a gente mostra os países com os quais você compartilha dados pessoais. Acho que tem um exemplo aqui no tela de contato. Aqui tem um exemplo. Então, Brasil, Itália, ele mostra para cada ativo de dados se você faz transferência internacional de dados pessoais. Dentro da gestão dos ativos, você consegue fazer a mitigação do risco dessa transferência, tá? Aqui é só uma visualização mesmo. Por fim, a gente tem dashboard de risco. Então, para cada ativo, você faz todo o risk assessment daquele ativo que trata dados pessoais, com todos os gráficos, riscos por probabilidade, o risk scoreboard baseado em criticidade de cada utilização, e um mapa de riscos com a lista de todos os riscos de todos os ativos da empresa. Então, essa é a Privacy Tools. A gente tem o roadmap de desenvolvimento para os próximos 18 meses. O próximo módulo que vai ser lançado já agora, no final desse mês, é o Privacy Portal, que é um portal genérico e centralizado de todos os direitos do titular, consentimentos e cookies para você colocar no seu site, não ter sistemas totalmente desassociados e separados para poder oferecer as preferências de privacidade para o teu usuário. Essa é a Privacy Tools e estou à disposição para dúvidas. Muito obrigado. Marison, legal, muito obrigado. Espero voltar no seu stand logo mais para tirar mais umas dúvidas técnicas e conhecer melhor a ferramenta.
Se você me permitir, eu só queria fazer algumas perguntas para você, para alinhar isso que a gente está fazendo com todo mundo aqui. Primeira delas, dentro de um processo de adequação LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar as suas soluções? Perfeito. Bom, a nossa solução pode ser utilizada por consultores ou por equipes internas que são profissionais de privacidade durante o trabalho de análise, mapeamento de dados, entrevistas com fornecedores, DPA, LE, etc., de mais etapas iniciais. Então, esses profissionais podem contratar a nossa ferramenta durante o processo de trabalho de adequação em algum cliente. Após esse processo concluído, a gente tem outros produtos também, que são alguns modos que nós apresentamos, que apoiam a empresa a permanecer em conformidade e compliance com a LGPD. Então, a gente apoia nos dois momentos, tanto no trabalho inicial, de gap análise, de gestão dos dados pessoais, quanto no trabalho posterior de permanecer em adequação. Então, são nessas duas fases que nosso produto pode ser utilizado. Como são módulos totalmente independentes, né, a pessoa não precisa contratar a plataforma completa, nós temos clientes, por exemplo, que contrataram hoje apenas o data mapping e o sistema de assessment, porque é o que eles precisam nesse momento para fazer o trabalho inicial de adequação. Posteriormente, eles vão precisar do sistema de blockchain, da gestão do consentimento para utilizar no site, integrado com softwares internos, etc. Só que isso vai ficar para um momento posterior, após o gap análise concluído. Existe algum perfil de empresa cliente ideal para utilizar suas soluções? Sim, hoje o nosso público-alvo, pelo menos, é formado por empresas de médio e grande porte, das áreas principalmente de saúde, educação financeira, construção civil e seguros. São essas que a gente pode colocar no nosso funil como as que mais nos procuram, né? As áreas que sofrem mais regulações são as que mais nos procuram, realmente. Empresas que possuem já processos de governança estabelecidos e maduros, ou empresas que já fizeram a sua análise inicial conosco, ou com alguma outra empresa, quanto à privacidade e proteção de dados, essas são realmente as que estão hoje no nosso radar como empresas prontas para comprar nosso produto. Raramente a gente é procurado por empresas pequenas, a menos que seja para alguma parceria ou mesmo revenda. O mercado hoje, pelo menos do nosso ponto de vista, está bastante aquecido, né? A gente recebe em média aí 4 a 6 pedidos de orçamento por dia, algo que, se for comparar com o início de 2020, não chegava a 2 pedidos por semana. Então, mesmo com o Covid, mesmo com toda essa crise, a gente vê que as empresas estão preocupadas e se movimentando para a proteção da privacidade e vendo a privacidade como um diferencial competitivo e não como um custo. Bacana, muito bom saber. E para esses atuais clientes, os clientes que já começaram e já optaram por iniciar os processos de adequação e conformidade, você pode citar para a gente quais são os principais benefícios que eles encontraram com um programa de LGPD e também quais foram os desafios que eles enfrentaram nesse mapeamento de dados pessoais? Vou começar pelo desafio, então, que acho que esse é o mais evidente, assim. A gente tem dois desafios, na verdade, que eu posso trazer como exemplo. O primeiro é a questão do dado identificável. A gente tem, na própria LGPD traz o conceito de dado identificável, e para fazer um mapeamento de dados identificados, seja automatizando essa busca de dados através de data discovery, fazendo mapeamento de estruturas de dados relacionais, isso cai numa área da simplicidade, acaba sendo muito fácil de fazer e já com processos conhecidos e softwares conhecidos de mercado. Já fazer uma análise com dados potencialmente identificáveis, que podem levar a identificar quem é o titular, isso exige uma análise muito mais aprofundada do negócio. Não é algo que uma ferramenta consiga fazer, nem a nossa, nem nenhuma que a gente conheça de mercado de uma forma 100% eficaz, né, pelo menos no mercado brasileiro. Então, esse hoje é um grande desafio. Exige muito trabalho braçal, manual e pessoas que conheçam muito o negócio da empresa para poder fazer uma análise mais aprofundada. Esse, hoje, do nosso ponto de vista, é um desafio muito grande. Já trazendo os diferenciais, né, o que a gente ajuda, a Privacy é formada por 8 módulos, então, como eu trouxe, né, que apoia tanto as empresas consultoras quanto a empresa final. E a gente conhece alguns concorrentes estrangeiros, que hoje dominam 40% do market share no mercado norte-americano, por mais que eles têm ferramentas robustas, mas a gente traz aí a tecnologia muito forte, aliando blockchain e inteligência artificial para poder oferecer um resultado mais eficaz, mais qualificado para o nosso cliente. A gente traz a prova de consentimento, por exemplo, registrado em blockchain, que traz uma segurança adicional para o controlador que detém o ônus da prova. Então, isso é um diferencial. A gente traz um mecanismo de inteligência artificial para análise de dados pessoais em documentos, banco de dados, ainda com a deficiência da questão do identificável, mas trabalhando para treinar os modelos para conseguir fazer esse tipo de análise.
O fator preço é um diferencial muito grande no mercado brasileiro. Você vai contratar uma ferramenta do exterior, não valorizando a indústria nacional, você vai gastar muito mais com isso, e qualquer customização que você precisa fazer na plataforma dessas, são conhecidas fora do país, elas vão custar pelo menos 40% mais, no mínimo, comparado com o mercado brasileiro, onde a mão de obra é 40% mais barata. Então, a gente consegue entregar mais recursos, mais customizações por um preço muito menor do que se contratar plataformas fora do país. Marisson, qual que é o tempo médio de implementação de um programa de LGPD ou de um assessment inicial, desde o Gap Analysis até ter os primeiros resultados com a ferramenta de vocês? Entendi. Assim, eu não sei se eu sou mais qualificado para responder essa pergunta em especial, porque a gente entra nas fases bem específicas do trabalho de Gap Analysis realizado pelos consultores ou pelas empresas que fazem a consultoria de LGPD para empresas maiores. Todo o processo em si, desde a etapa inicial de análise de onde estão os dados pessoais, tem empresas que fizeram toda a análise em planilha e estão importando a planilha para o nosso sistema, porque já fizeram um trabalho de meses antes mesmo de nos conhecer. Então, a gente não entra na empresa com um programa de privacidade. Isso a gente entende que tem escritórios muito qualificados que fazem esse tipo de trabalho. A gente entra com um ferramental, por isso que a empresa se chama Privacy Tools, são algumas ferramentas para poder automatizar e melhorar o processo. Então, o que eu posso trazer de dados mais estatísticas é que em 3 meses, teve 2 casos que demorou 2 meses, mas 3 meses a gente pode colocar uma média de um cliente que chegou para a gente, pelo menos com uma necessidade específica de, olha, temos aqui o nosso data mapping já mais ou menos pronto, queremos automatizar, melhorar o processo, implementar o consentimento no nosso site, como é que a gente faz? Desde o início da conversa até a real implantação, leva mais ou menos de 2 a 3 meses. Mas, fora isso, tem muito mais processos que não nos envolvem e que eu acho que fazem parte de um programa de privacidade. Você falou que de empresas de consultorias que implementam isso. A Privacy Tools, ela também oferece consultoria ou toda a implementação é feita através de parceiros qualificados? Toda a implementação é feita através de parceiros, a gente não oferece consultoria, a gente não tem, não é a intenção da empresa oferecer consultoria para adequação para a LGPD, então a gente entende que tem muito escritório jurídico e mesmo de tecnologia da informação ou de outras áreas que oferecem já esse tipo de serviço, e a nossa ideia é qualificar profissionais que saibam utilizar a nossa plataforma para poder apoiar nesses projetos de conformidade. Caso um associado da CESP queira saber mais como ser um parceiro qualificado da Privacy Tools, você consente, para falar a palavra da moda, né? Você consente que a gente compartilhe seus dados com eles? Sim, tem já o meu consentimento, inclusive a confirmação que não vou revogar esse consentimento a qualquer momento. Você pode sim falar com eles. No nosso site também tem à disposição lá um canal de parceiros, caso alguém queira entrar em contato diretamente. A gente tem planos tanto para revendedores quanto para parceiros de negócio que queiram utilizar a plataforma com custos muito mais acessíveis para o seu projeto de privacidade. Você consegue criar algum benefício especial para quem for associado da CESP São Paulo? Com certeza, inclusive a empresa já possui uma política de revenda e de parcerias para empresas que a gente chama de empresas guarda-chuva, né? São empresas que oferecem, que tem por baixo delas muito mais empresas associadas ou membros. Então a gente já possui política para esse tipo de situação e com certeza tem um custo bem diferenciado. Legal, Márcio. Minha última pergunta aqui é uma pergunta retórica. Qual que é a sua visão sobre proteção de dados e privacidade? Você acha que isso daí é uma modinha ou uma tendência que realmente veio para ficar no Brasil e no mundo? Bom, não acho que é modinha. Eu acho que a gente tende a analisar que, olhando a privacidade como direito fundamental, tanto previsto na União Europeia quanto na legislação brasileira. Não sou advogado, se você falar qualquer coisa errada, por favor, não me crucifique, mas vendo a privacidade como um direito fundamental, vendo a privacidade como um direito fechado, como direito da pessoa querer reter suas informações, escolher essas informações, ter um direito à sua privacidade, direito de estar só. E vendo proteção de dados pessoais como um direito aberto, já previsto na União Europeia como direito fundamental, mas não no Brasil, e vendo a tendência mundial de preocupação em proteção do dado pessoal, que a pessoa quer expor o seu dado pessoal, mas quer que ele seja protegido, eu não vejo como algo modinha. Eu vejo que as empresas, iniciando pelas empresas grandes, isso já é uma obrigação, já é um diferencial competitivo,
E a gente já está vendo as empresas grandes exigirem das empresas menores, dos seus fornecedores, que eles estejam em adequação para poder fazer um tipo de contratação. Então, mais do que uma necessidade legislativa e uma necessidade de privacidade e proteção de dados, como direito fundamental para os usuários, a gente vê isso como um diferencial competitivo e uma obrigação para que as empresas possam seguir fazendo suas relações de negócio. Então, não acho que é modinha, eu acho que é a tendência. A privacidade, a gente chama que a gente está vivendo agora a era da privacidade. Então, na minha opinião, é algo que vai estar ainda muito maior do que está hoje. Legal, Marisson, muito obrigado. Nós aqui da CESP São Paulo também temos certeza que LGPD e privacidade não é algo passageiro, é um poder para ficar. A CESP São Paulo tem acompanhado de perto todos os movimentos jurídicos, econômicos e legislativos dessa lei, tanto da LGPD quanto da NPD. E caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto também, está à disposição através dos nossos contatos diretos ou seguindo a gente nas redes sociais. Marisson, muito obrigado. Para a Nascituso, muito obrigado pela apresentação. Espero ter contato com vocês em breve. Obrigado. Obrigado.